Olá pessoal, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Me chamo Gabriel, sou aluno do Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas e estou aqui hoje para resolver um exercício da lista que foi proposto para a gente da matéria de Física 1 como parte da metodologia de ensino, certo? E a gente vai estar aqui resolvendo um exercício da lista que foi nos passado. Antes de a gente começar, é importante destacar para todos que é importante que vocês entendam o problema da questão e o que a questão quer que vocês resolvam, certo? Então, leiam com calma, façam antes de eu fazer aqui a questão em si, tentem resolver, para depois a gente ir comparando e ver onde que errou e o porquê errou, certo? Então, vamos lá. Bom, o enunciado da questão, ele diz o seguinte: as afirmativas seguintes referem-se ao movimento de um carro em uma estrada, cujo gráfico posição versus tempo em relação ao quilômetro zero da estrada está representado na figura ao lado. Assinale a afirmativa errada. Certo? Bom, como o próprio enunciado diz, esse gráfico que está aqui ao lado, certo? Ela está representando o movimento desse carro em uma estrada, certo? A partir do quilômetro zero, certo? Então, esse gráfico, né, é um gráfico da posição versus o tempo, certo? É importante que, como eu disse, e vou ressaltar e destacar novamente, que a gente venha entender realmente o que a questão ela quer, o que ela está propondo que a gente venha analisar, certo? Bom, como ela aqui diz mesmo, ela quer saber qual dessas afirmativas que ela listou aqui é a errada, certo? E a gente vai analisar, né, cada afirmativa dessa, né, passo a passo. E é importante ressaltar que vocês consigam e saibam ler, né, gráficos. Bom, é importante, pessoal, que vocês saibam analisar e entender o gráfico, certo? Bom, vamos lá ler o que essa afirmação nos diz. No instante que o movimento começou a ser observado, isso implica que, quando t foi igual a zero, o carro encontra-se no quilômetro 15. Bom, como eu disse aqui logo no começo, é importante você saber ler e entender o gráfico, certo? E também entender o que está querendo que seja analisado aqui. Bom, o que está querendo ser analisado aqui? Ele quer saber se no instante t igual a zero, a posição do carro é exatamente no quilômetro 15, certo? Bom, como a gente pode ver, no eixo vertical, a gente encontra nesse gráfico no eixo vertical o quilômetro, né? Em que posição o carro está, certo? Então, no eixo vertical, a gente tem a posição do carro em quilômetros. A gente pode, como a gente percebe, né? É que a posição inicial dele começa com 0, 5, 10, 15 e 20, ou seja, vai aumentando de 5 em 5. Certo? E no eixo horizontal, a gente tem o tempo para cada posição que o carro se encontra, a gente tem um tempo que ele percorreu para chegar nessa posição, certo? O tempo está dando em horas. Ao observar aqui o gráfico, logo de cara a gente consegue perceber que quando o tempo ele é igual a zero, ele bate realmente com o que a afirmação diz, ou seja, quando t é igual a zero, o carro ele se encontra realmente no quilômetro 15, certo? Bom, pessoal, agora vamos dar continuidade, né? Vamos resolver a afirmativa B desse enunciado. Ele diz o seguinte: entre t igual a zero e t igual a 0,2 horas, o carro estava se aproximando do começo da estrada, com uma velocidade de valor absoluto igual a 50 km por hora. Novamente, pessoal, se deve analisar o gráfico, entender o gráfico para a gente poder depois aplicar as fórmulas
para realmente conferir se os resultados batem. E assim a gente vai determinar se a questão está, a afirmativa está correta ou errada, certo? Bom, olhando para o gráfico, quando o t ele é igual a zero, a gente já sabe que o carro está no quilômetro 15. Quando o t ele é igual a 0,2 horas, ele está no quilômetro 5, certo? Então, sabendo essas posições do carro, a gente pode calcular a velocidade média dele, né? Já que ele diz que entre esses dois intervalos de tempo, o carro ele se aproxima no começo da estrada a uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Vamos conferir isso? Usando a fórmula da velocidade média, a gente tem a variação do espaço dividido pela variação do tempo, certo? Como a gente já sabe, né, através do gráfico, o espaço, né, como a gente sabe, né, a variação do espaço, que foi no t igual a 0, no quilômetro 15 e no t igual a 0,2, que é no quilômetro 5, e os tempos, a gente pode calcular a velocidade média e a gente confere que realmente, né, nesses dois intervalos de tempo, o carro ele realmente se aproxima da estrada, do começo da estrada, com uma velocidade igual a 50 quilômetros por hora, né? Isso aqui fica verídico quando a gente faz esse cálculo aqui. Vocês vão ver que vai dar os 50 quilômetros por hora. Bom, então essa afirmativa aqui, ela está correta, porque realmente os valores batem com o que foi proposto pela afirmativa, 50 quilômetros por hora. A letra C, ela já tem outros intervalos de tempo, né? Entre t igual a 0,2 horas e t igual a 0,4 horas, o carro deslocou-se com velocidade constante igual a 25 quilômetros por hora. Vamos conferir? Bom, quando t está em 0,2 horas, ele está no quilômetro 5. E quando t é igual a 0,4, ele também está no quilômetro 5. Se a gente volta a usar a velocidade média, a gente faz o cálculo disso, a gente observa que, na verdade, a velocidade deu 0 km por hora. Então, alguma coisa está errada aí, né? Quando a gente fez aqui o cálculo da velocidade média, a gente encontrou 0 km por hora. Ou seja, essa velocidade que a gente encontrou, ela não bateu com a velocidade da afirmativa, certo? Então, essa logo de cara a gente pode dizer, né, que essa é a afirmativa que a questão menciona lá em cima. Assinale a afirmativa errada. No caso, a afirmativa errada seria essa, certo? Mas vamos continuar analisando os demais casos, certo? Por exemplo, a letra D, né, entre t igual a 0,4 e t igual a 0,6, o carro estava se afastando do começo da estrada com uma velocidade de 75 km. Ora, em t igual a 0,4, ele está no quilômetro 5. E no t igual a 0,6, ele está no quilômetro 20. Né? A gente fazendo a velocidade média novamente, certo, pessoal? A gente vai encontrar uma velocidade de 75 km por hora. Ou seja, logo essa afirmativa também está correta. Bate de acordo, né, esse valor com o que a afirmativa nos diz. Bom, vamos ir para a letra E, no qual essa é a última, e ela nos diz o seguinte: o carro não alcançou o quilômetro zero da estrada em nenhum instante do intervalo em que o movimento foi observado. Bom, realmente, né, a gente olhando aqui, só olhando no gráfico, a gente consegue responder isso. É igual ao mesmo caso anterior, que foi da letra A, certo? Em que só olhando no gráfico a gente conseguia responder isso, né? Não necessitando fazer nenhuma conta, apenas analisando o gráfico. Como a gente pode ver, em nenhum instante de tempo, no gráfico, o carro ele chegou no quilômetro zero. Em nenhum instante que desde que esse movimento foi observado, ele não passou pelo quilômetro zero, não alcançou esse quilômetro zero. A gente tem que, quando o t
ele é igual a zero, o quilômetro que o carro está é no quilômetro 15. No t igual a 0,2, ele está no quilômetro 5. No t igual a 0,4, ele ainda está no quilômetro 5. E no t 0,6, ele vai para o quilômetro 15. Então, em nenhum momento, desde que esse movimento foi observado, o carro alcançou o quilômetro zero, certo? Pode ver, né, que a letra C, deixa eu voltar aqui para vocês verem, na letra C é justamente essa afirmativa em que o enunciado nos diz para assinalar que ela está errada, certo? Logo, a letra C seria a resposta, né, a qual o enunciado está mencionando, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado, espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.